Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. E hoje vamos para mais uma sessão de recomendações. Primeiramente, já quero agradecer a todo mundo pelos 200 assinantes até agora no canal. Ultimamente tenho recebido bastante material de bandas, muitos grupos e artistas têm me mandado, pessoas têm me recomendado músicas para ouvir. E dessa vez escolhi 5 bandas que recentemente lançaram algum material, seja um EP, um disco. Vamos lá então? Para começar, temos Burst. Burst é uma banda paulistana e eles tocam esse hardcore bem calcado nos anos 80, principalmente na segunda metade. Teve bastante influência daquela cena de Boston, algumas bandas de Nova York e até um pouco dessa onda revival da velha escola de hardcore. Tu vê bastante influência de bandas como Raw Justice, Breakdown, Rifle Mob e até SFA, que inclusive eles fazem cover. Punk hardcore bastante primitivo, direto, com algumas influências de metal, mas ao invés de ir daquela área do crossover ou do metalcore, o Burst usa essa coisa mais tradicional do metal, um pouco mais aquelas paletadas de heavy thrash, alguns solos de guitarra bastante fritados, aqueles momentos de stomping e moshing um pouco mais cadenciados, lentos, tentando não entrar muito naquela coisa do breakdown binário. E recentemente eles lançaram seu novo EP, Green Machine, pelo selo Assert Records. É aquele tipo de banda e música que tu aperta o play e começa a fazer o circle pit na própria casa. E vamos para a próxima banda, Chance. Outra banda paulistana, o Chance toca também hardcore. Só que aqui eles vão pro lado um pouco mais do metalcore, aquela escola mais noventista. Tu vê bastante influência de bandas como Strife, Judge, Point of No Return, aquela escola um pouco mais novaiorquina, mais moderna, alguns outros de breakdowns, vocais um pouco mais culturais, berrados. E recentemente eles lançaram o EP Novidade Nociva, e agora a banda também apresenta um pouco mais de outras influências. Tu vê um pouco mais de leads de guitarra, um pouco mais de uso de melodias, algumas influências sonoras que me lembraram um pouco de From Ashes Rise, só que não tão numa vibe tão crust. Tu vê uma sonoridade um pouco mais puxada para the beat, as partes mais cadenciadas tem um pouco mais de groove, não é algo mais tão preciso, lembrando um pouco até aquela transição do crossover do Agnostic Front. Tu vê que tem um pouco mais de velocidade, tu vê que tem um pouco mais de trabalho, mas também sem algo extremamente metalizado. E esse EP novo também tem algumas participações especiais, inclusive do Milton, do Bayside Kings. Pra quem é fã do hardcore mais noventista, com aquelas letras mais politizadas, refrão singalong e catarse coletiva, Chance é uma ótima recomendação. Em seguida temos Skia, de Porto Alegre. Skia é o projeto solo de Saskia Petter. Eu acho que é assim que se pronuncia, desculpe se eu errei. O Skia se trata de um pop lo-fi meio inocente, mas tem um charme bastante interessante. As performances vocais aqui me remetem bastante a artistas como Bjork, principalmente quando tem aquela performance mais intimista, tímida, contida, mas também com aquele certo ar de melancolia e nostalgia. Misturando isso com uma produção bastante lo-fi e simplória. Tem uma coisa bastante minimalista, excêntrica, mas com aquele apelo alternativo, o que eu normalmente gosto de chamar de Tumblr Pop, usando umas linhas de baixo e guitarra bastante simples, aquelas baterias eletrônicas bem minimalistas, só bombo e caixa, sem muitos detalhes, deixando tudo aqui na performance vocal. Também que toda a roupagem e masterização aqui tem uma sonoridade bem vintage, lembrando um pouco até de Ariel Pink. Recém lançando seu EP de estreia, Skiando, é bem recomendado para quem quer ouvir um pop um pouco mais calmo, minimalista, ou aquele tipo de pop bem feito in your house, simples, humilde, aquele som mais tímido, mas que tem uma certa carisma. E em seguida temos Primavera. Vindos de Goiás, o grupo faz uma mistura de rock progressivo com alguns elementos de rock alternativo e com essa produção e approach completamente retrô. Tu nota muito daquela produção setentista, psicodélica, tu vê bastante elementos de Pink Floyd, principalmente na fase Syd Barrett. Mas claro, com algumas modernidades, tu vê algumas influências de post-rock. O vocal aqui também remete um pouco àquela coisa de MPB e até umas bandas um pouco mais alternativas do rock brasileiro. O que para uns pode ser algo bom, ou para outros nem tanto, isso eu vou deixar a critério do ouvinte. A master aqui é extremamente retrô, mas não faz a banda soar como algo xerocado. Linhas de guitarra e baixo, com vocais completamente afundados em ecos, reverbs e delays, dando até um ar quase que shoegaze para as músicas. Para quem é fã de algo mais psicodélico, experimental, completamente viajante, super recomendado essa banda. Também o grupo recentemente lançou um EP auto-intitulado, vou deixar na descrição para quem quiser ouvir. E por último, e não menos importante, vamos falar da nossa próxima recomendação, Zil e Nardo.
Sem dúvida vai ser a recomendação mais peculiar dessa lista. Para explicar um pouco, Zio Leonardo é um projeto de Manuel Gagneux, eu acho que é assim que se pronuncia também. O projeto faz uma mistura completamente interessante e curiosa. Basicamente o que ele faz é misturar aquela coisa do soul e do blues na sua forma mais primitiva. Normalmente aqueles cantigos de escravos e até mesmo prisioneiros, bem naquela área do Mississippi, do sul dos Estados Unidos. As performances das músicas se tratavam apenas da voz e alguns elementos percussivos mínimos, como por exemplo nas cantigas de prisão, eles usavam as picaretas para bater em ritmo com a música enquanto faziam seus trabalhos, que é um elemento sonoro que tem sido bastante explorado recentemente. Outra banda que usa bastante esse tipo de performance de soul e música negra americana é o Algiers. Obviamente eles vão um approach mais indie rock, música eletrônica e afins. No caso do Leonardo, ele mistura toda essa carga emocional, política e até mesmo performance junto com black metal, usando baterias eletrônicas e guitarras com riffs bastante estridentes. Elas contrastam com esse vocal bastante emocional, melancólico, que cantam letras com assuntos e questões bastante hereges e anti-religião, dando toda essa carga e atmosfera bastante intensa para as músicas. E também tem alguns experimentalismos, já que é uma banda com bastante produção digital e eletrônica. Existem algumas faixas interlúdio com alguns elementos de glitch, trap music, entre outros, mas tudo aqui se encaixa de uma forma bastante peculiar e única. É meio impossível não se sentir incentivado a cantar o refrão de cada música aqui. Esse trabalho, sem dúvida, é uma das revelações do ano, um dos lançamentos mais interessantes. Espero que desse projeto sigam mais materiais. O único problema é que a produção é extremamente digital e esse uso de baterias eletrônicas, guitar rigs e afins pode ser um pouco distoante, principalmente pelo conceito extremamente primitivo da música. Até porque a maioria dessas músicas de blues eram gravadas pelo Alan Lomax, aquela gravação bastante vintage, empoeirada. E eu acho que essa gravação lo-fi e empoeirada do blues, misturado com a pureza do black metal, ia criar uma estética sonora muito mais interessante se tivesse esse approach. Mas mesmo com esse pequeno contra, escuta a banda, é sensacional, você tem que ouvir. E é assim então, essas foram recomendações. Gostou delas? Não gostou? Alguma coisa a acrescentar? Deixe seu comentário aqui no YouTube ou na nossa página do Facebook. E é isso então, até mais! With the blood of the saints and the blood